A epígrafe de Lewis Carroll, que abre o Asilo Arkham, já antecipa o tema da loucura que percorre a obra de Grant Morrison, mas também indica que o que se segue, como a jornada de Alice, se assemelhará a um mundo ilógico de um sonho. A imagem que acompanha a epígrafe retrata a adaptação estilizada do artista Dave McKean da carta do tarô, a Lua. A Lua, com suas duas torres negras envolvendo a forma lunar brilhante, representa, de acordo com Morrison, o teste e a iniciação. O teste supremo da alma, onde devemos enfrentar nossos medos mais profundos, confrontá-los e sobreviver, ou quebrar. Nesta única imagem estão codificados todos os temas de toda a nossa história. Morrison repetirá essa imagem e as ideias por ela incorporadas ao longo da narrativa, da mesma forma que repetirá o motivo de Alice no País das Maravilhas e o tema da loucura. É interessante observar que Morrison constrói duas narrativas paralelas que ora se entrelaçam, ora se distanciam. Uma delas conta a história de Amadeus Arkham, o homem que fundou o Hospital Clínica para Criminosos Insanos. Estamos nos anos entre as duas guerras mundiais do século XX, entre as décadas de 20 e 30. São os anos em que uma Europa fraturada dá luz ao expressionismo alemão, a movimentos vanguardistas da arte que se mostram proféticos e prenhes de novas metafísicas, tais como o dadaísmo e o suprematismo, e, na Inglaterra, Paul Nash pinta alguns dos seus mais importantes quadros e T.S. Eliot escreve The Wasteland, A Terra Devastada. A outra história acontece no presente de Gotham City, e Batman é convidado a adentrar o Arkham para participar das brincadeiras de 1º de abril. Como bem aponta o crítico Timothy Callahan, que é nosso guia nesse estudo sobre o Asilo Arkham, as técnicas que Morrison usa no gibi têm uma semelhança muito próxima com a alta poesia modernista de T.S. Eliot, em especial no poema A Terra Devastada. Morrison pode não ter pensado na Terra Devastada quando escreveu essa história em quadrinhos, mas os paralelos são numerosos. A arte de Dave McKean irá ampliar ainda mais essa semelhança, pois muito da sua técnica é impregnada de influências dos movimentos artísticos citados. Inclusive, alguns anos depois, Dave McKean iria publicar uma biografia artística de um dos pintores mais importantes desse período inglês de surrealismo, o já citado Paul Nash. The Wasteland e Asilo Arkham contam com narrativas fragmentadas e vozes desencarnadas. Ambos usam a iconografia do tarô para construir uma unidade simbólica. Ambos aludem à história do Cavaleiro do Graal, Parsifal, e ambas contêm referências ao Vesica Piscis, o peixe de Jesus. E até mesmo algumas das imagens do poema são ecoadas diretamente na história em quadrinhos. Se Morrison não foi influenciado diretamente por The Wasteland, então ele e Eliot estavam explorando as mesmas estruturas míticas, filtradas por algumas fontes, como The Golden Buff, ou O Ramo de Ouro, de Sir James George Frazer. Nessas obras, em especial no trabalho de Frazer, há uma identificação dos padrões ritualísticos que conectam várias culturas e mostram como os primeiros rituais pagãos eram próximos, semelhantes aos ritos cristãos. The Wasteland, de Eliot, usa esse material para ilustrar o vazio emocional e espiritual que se seguiu à Primeira Guerra Mundial, enquanto no Asilo Arkham, Morrison o usa para ilustrar a depravação e a loucura desorientadora do final do século XX. Como Morrison indicou com a imagem da Carta da Lua, o gibi é sobre julgamento e iniciação. Em muitos aspectos, ele contém um enredo até muito convencional. Batman é o herói de uma aventura monomítica, uma busca épica na qual um personagem desce a um mundo desconhecido, o próprio Asilo Arkham, enfrenta desafios, supera obstáculos e retorna para trazer um renascimento para o mundo por meio de algum tipo de autossacrifício. Expressada nesses termos, a narrativa central do Asilo Arkham não é realmente diferente da maioria das histórias de aventura dos super-heróis, mas é a maneira de contar que é tão diferente. O diálogo elíptico,
as transições fragmentadas entre cenas, a fluidez do tempo e o peso simbólico das imagens. Todos esses aspectos tornam Asilo Arkham uma combinação mais completa de palavras e imagens do que quase qualquer história em quadrinhos já publicada. Agora, o que acredito ser uma pegadinha irônica dos artistas por trás da criação da mitologia do Asilo Arkham é que muitos dos detalhes biográficos da vida de Amadeus Arkham ecoam aquela do psiquiatra alemão Friedrich Wertham, autor do livro A Sedução dos Inocentes, e responsável direto pelo clima de paranoia e censura que redefiniu os quadrinhos dos anos 50 e que terminou por tirar das bancas os gibis que traziam aqueles personagens mais violentos, loucos, agressivos, demoníacos. Wertham se correspondia com Sigmund Freud, assim como Amadeus Arkham trocava cartas com Carl Gustav Jung. Em 1922, Wertham aceitou um convite para trabalhar nos Estados Unidos, na clínica psiquiátrica do Hospital Johns Hopkins, em Baltimore. Ele se tornou um cidadão dos Estados Unidos e se casou com a escultora Florence Hesketh em 1927. Em 1932, Wertham se muda para Nova York, a Gotham City real, para aceitar um cargo sênior na Clínica de Higiene Mental Bellevue, a clínica psiquiátrica ligada ao Tribunal de Seções Gerais de Nova York, em que todos os criminosos condenados eram submetidos a um exame psiquiátrico para ser usado no tribunal. Em 1965, ele testemunhou em defesa no julgamento do estuprador de crianças, canibal e assassino em série Albert Fish, declarando-o louco. Depois da epígrafe de Carol e a imagem da Carta da Lua, a narrativa começa com um trecho do Diário de Amadeus Arkham e imagens que o acompanham. Essas imagens estabelecem a conexão de Arkham com a casa e expressam o motivo do mundo das sombras, onde reina o caos. Os painéis pintados de Dave McKean na página seguinte retratam a mãe de Arkham acamada. Besouros rastejam de sua boca enquanto ela repete: "Eu comi, eu comi". Os insetos costumam reaparecer no trabalho de Morrison, geralmente como um símbolo para algo estranho ou sobrenatural. Ele parece usá-los para representar a antítese da humanidade. Neste caso, a entrada do Diário de Arkham explica que os besouros representam algo muito diferente do que Morrison normalmente pretende. Muitos anos depois, quando me dei conta do significado do besouro como um símbolo de renascimento, percebi que ela estava simplesmente tentando proteger-se de algo, da única maneira que fizesse sentido para ela. Renascimento é um tema que aparece de várias formas e, através de vários símbolos, em todo o Asilo Arkham, e é mais uma conexão com a Terra Devastada, de Elliot, que gira em torno de uma questão implícita: como a vida pode emergir da desolação. Essa mesma pergunta pode ser feita sobre o gibi de Grant Morrison e Dave McKean.